Bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Foco. Hoje vou falar sobre porque é que temos que poupar para a reforma e dou também algumas dicas de como é que podes começar a fazer. Quando estamos nos nossos 20 ou 30, a reforma parece uma miragem. Hoje em dia temos mais que fazer do que apenas pensar na reforma. Queremos viver aquela vida de sonho, isto implica ter que viajar, ter uma carreira de sucesso, um foco muito na família feliz e ao mesmo tempo temos que comprar uma casa, entre muitos outros desejos. Isto normalmente são desculpas que nós temos para nunca pensar em poupar para a reforma, pois o dinheiro não dá para tudo e temos que fazer certas decisões. Este aqui é o típico dilema que não é possível ter dinheiro, energia e tempo. O cenário mais normal é que, quando somos jovens, temos muito tempo. Na adolescência, muita energia. Quando começamos a trabalhar, temos a energia e, ao mesmo tempo, algum dinheiro. Mais tarde, e com a evolução da nossa carreira, temos mais dinheiro, mas muito menos tempo. Até que somos mais velhos, atingimos a nossa reforma, em que, em alguns casos, temos dinheiro, tempo, mas há uma falta de energia. O objetivo das novas gerações é ter um equilíbrio entre todas estas áreas. E aí surgiu o conceito de FIRE, que se calhar vou falar isso num próximo vídeo, mas tem como para objetivo atingir a independência financeira mais cedo, para também atingir a reforma mais cedo. Não ter que trabalhar mais, a não ser que optem por isso. Desta forma podem usufruir de mais tempo livre, e ainda são relativamente jovens, digamos entre os 40 e os 45, ainda têm energia e os rendimentos passivos cobrem todas as despesas do dia-a-dia, mas isto também não significa que podem viver uma vida luxuosa. Os dados publicados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística confirmam o recuo em 4 meses da idade legal da reforma em 2023 face a 2022. Neste momento está nos 66 anos e 4 meses. Isto foi algo anormal, o normal é que a idade continua a aumentar. De qualquer das formas, para uma pessoa que começou a trabalhar nos seus 20 e picos, são mais de 40 anos de trabalho pela frente. Segundo a Bordata, podemos ver que, em média, as pensões de velhice, invalidez e outras pagas pela Segurança Social em Portugal, neste caso referente a 2020, era de 6.200 euros, ou 442 euros se contarmos com 14 meses de salário. Isto é uma realidade que choca e só nos faz pensar ainda mais sobre o futuro. De acordo com este artigo do Dinheiro Vivo, Portugal é dos países em que a pensão mais perde valor após a reforma, pois não há um bom acompanhamento da inflação. Se vocês se lembram dos dados da inflação em Portugal, dizem que estamos com uma inflação este ano de 4,4%, uma das mais baixas da União Europeia, em que em média está nos 6,1%. Isto aqui é um desastre pronto a acontecer nas reformas. Ao mesmo tempo, a desigualdade entre os pensionistas é das maiores da União Europeia, apenas atrás da Letónia, em que 20% da população mais rica, com 65 ou mais anos, tem rendimentos 5 vezes superiores aos 20% mais pobres na mesma faixa etária. Se olharmos para aquilo que são as poupanças e o consumo em Portugal, no ano de 1999, as taxas de poupança das famílias estavam nos 13,7%, o valor mais alto dos últimos 23 anos, e o consumo privado nos 5,3%. Conseguimos ver uma tendência de baixa nas poupanças e atingiu mínimos em 2017 de 6,6%. Com a pandemia isto deu um salto para 12,7%, mas já baixou para os 10,9%. Estes valores mais altos devem-se primariamente a uma quebra do consumo, daí a poupança ser muito maior. Ou seja, nós vemos aqui as pessoas a cada vez a poupar menos. Claro que houve aqui nos últimos anos um aumento, mas temos que fazer mais para o futuro. Depois vem aqui a grande pergunta, para além das poupanças, para quem se está a focar na reforma, será que vamos ter uma reforma? Neste momento eu posso dizer com toda a convicção que sim. O problema está no valor que essas pessoas esperam ter. Não quero massacrar-vos aqui com a informação, mas algumas coisas são importantes para as reformas, nomeadamente uma população ativa a trabalhar para que consiga suportar as pensões dos mais velhos, o que neste momento não está a acontecer, ou pelo menos não é sustentável a longo prazo. Podemos ver aqui um estudo do INE de 2020 que mostra as projeções da população por faixa etária, que compara o ano 2018 e 2055. Há vários cenários, mas todos eles apontam para o mesmo. Uma população ativa mais baixa,
uma natalidade mais baixa e ao mesmo tempo uma população idosa que aumenta. A natalidade está a baixar, o que coloca ainda mais pressão na população ativa daqui a alguns anos. A imigração em Portugal tem mostrado sinais positivos, ou seja, pessoas que vão viver para Portugal, pois se não há crianças a nascer, a população pode crescer através da imigração. Ao mesmo tempo, a nossa dívida pública, como muitos já devem saber, neste ano de 2022 deve andar a rondar os 120%. Ou seja, nós temos que pagar aos nossos credores e não temos rendimento suficiente para pagar ano após ano. Mostro também aqui as pensões da Segurança Social, que em 2020 deve rondar os 9,2% e apenas tem subido nos últimos anos. A somar a isso, também temos a Caixa Geral de Aposentações. Aqui o Estado também tem um rendimento, mas no que toca à despesa, o valor em 2020 deve rondar os 4,6%. Tudo somado, temos cerca de 14% do PIB a pagar pensões. E vocês agora olham para trás no vídeo e lembram-se do gráfico que mostrei, que mostra a população idosa apenas vai aumentar nos próximos anos e nas próximas décadas. Tudo isto apenas suporta o argumento que as famílias precisam de poupar. Se vocês percebem de contas públicas, neste momento elas não estão equilibradas. Então, acho que as pessoas têm que se focar mais na poupança privada do que propriamente estar à espera que depois vão ter grandes rendimentos nas vossas pensões. Então, aqui, como é que nós podemos começar a delinear aqui um plano para poupar para a reforma? Primeiro de tudo é definir os vossos objetivos a longo prazo e, acima de tudo, determinar quais é que são os sonhos absolutamente essenciais de serem realizados já ou nos próximos anos e guardem na outra lista aqueles sonhos que se calhar podem concretizar muito mais tarde, se tudo correr bem. Façam as contas e tentem perceber o que é preciso mudar já hoje. Contem também com imprevistos, pois, principalmente quando estamos aqui a falar de décadas, é muito normal não correr as coisas como estavam planeadas. Conheçam também os diversos tipos de poupança e produtos de investimento para a reforma e quais é que são os seus níveis de risco. Olhem para os PPRs, ETFs, tentem se focar nos benefícios fiscais e tentem contribuir. Ou seja, não importa que seja pouco, o que importa é que comece cedo. Pensem que o juro composto, quanto mais cedo nós começamos, mais ele vai atuar e daqui a 40, 50 anos vai fazer toda a diferença. Portanto, o que é importante é mesmo começar. Depois, tentem ao máximo evitar as distrações do dia-a-dia, aquelas compras por impulso, as compras dos produtos mais brilhantes e que dão um estatuto social. É aqui que vai fazer muita diferença daqui a muitos anos, porque às vezes isto não está dentro daquilo que são os nossos objetivos, não está naquilo que são os nossos sonhos e apenas vai ser ruído de fundo. Então, se vocês têm sonhos, querem gastar em viagens, querem no carro, telemóvel, pensem que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, ou então estão a sacrificar se calhar a vossa reforma ou parte da vossa reforma ao estarem a fazer isso hoje. Muito obrigado por terem assistido e muito foco para a vossa reforma. Até ao próximo vídeo.